Programa Escola do Legislativo. Nós vamos começar agora mais uma palestra do nosso Parlamento Jovem. Nós estamos recebendo aqui o vereador Adriano Zago, que é advogado, e que vai discutir com a gente agora participação política e cidadania. É um tema muito importante, que eu acho que fala realmente do que é o Parlamento Jovem. Participação política. Eu acho que vocês estão aqui como participantes da vida política da nossa cidade, do nosso estado, do país, e a gente vai discutir esse tema agora com o vereador Adriano Zago, que é o nosso convidado para ministrar esse tema. Obrigado, Lucas. Obrigado, Ellen. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para nós é uma satisfação recebê-las aqui nesta tarde. Nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho e hoje, em razão de nós não termos aí o palestrante que nós havíamos convidado, houve um imprevisto e me foi passada essa incumbência, o que para nós é uma satisfação falar com vocês. Quero agradecer aqui a professora Aline pela presença do Colégio São Pascoal e pelo que nós temos visto, nesse período em que vocês estão aqui conosco. Nós tivemos aí no dia 11 de junho a aula de organização do Estado com o professor Rodrigo Vitorino, do curso de Direito da UFO. Logo após ele, o doutor Anderson Vaz, falando de processo legislativo, que é procurador aqui da Prefeitura. E com todo respeito, porque são grandes profissionais, são grandes professores, doutores, diga-se de passagem, mas muito teórico, muita teoria. Não que eles estejam errados, não é isso que eu quero dizer, mas para que vocês possam ter uma participação melhor, eu acho que nós temos que ter casos práticos, falar mais na prática. E o tema hoje é sugestivo, participação política. O doutor Marcelo está aqui também, quero agradecer, assessor jurídico do vereador Ismar Prado, advogado também, que também pode colaborar conosco aqui. Então, o tema proposto, vamos aí tentar em 25 minutos, considerando que vocês ainda têm uma atividade hoje, participação política e cidadania. Eu acho que deveria vir ao contrário, cidadania e participação política, Porque se você não tiver garantido a sua cidadania, dificilmente você vai ter participação política, concordam? Então, como que nós iniciaríamos esse nosso bate-papo aqui? Não quero dar palestra para vocês, não sou professor, eu sou advogado e arranho algumas palavras ali na tribuna e na frente dos magistrados aí em algumas audiências, doutor Marcelo? Então, não tem aqui essa preocupação em palestrar para vocês, não. Vamos bater um papo aqui sobre política, participação política. Eu disse aqui na abertura do Parlamento Jovem, vocês vão se lembrar, alguns de vocês vão se lembrar, da importância deste projeto Parlamento Jovem, a Escola do Legislativo da Câmara, que tem apenas 2 anos, da iniciação dos jovens na política, no processo político. Antes de vocês iniciarem aqui no Parlamento Jovem, levanta a mão, sem constrangimento, aquele ou aquela que já se interessava por política, que acompanhava a política. Que maravilha, que bom. Vou fazer pergunta, hein? Muito bom, não é comum. Nós vamos às escolas conversar com a juventude, nós somos achincalhados, desprezados, e político não vou nem ouvir. E não pode ser assim, não deve ser assim. Nós só conseguiremos as transformações diante da participação. E participação, como eu que tenho mandato, o Marcelo porque é assessor, não, é a sociedade, nós somos
meros representantes de vocês, da sociedade, né? A idade aqui é 15, 16 anos? É? 17, 18? Quem aqui tem título de eleitor? Ó, já diminuiu. E por que os outros não têm? Porque não é obrigatório? Não, no 16 anos já pode tirar o título. 15 anos. Ok, o ano que vem nós temos eleição. Quem completar 16 anos até o dia das eleições pode tirar o título e pode votar, obviamente. Então, discute-se essa participação da juventude. Em 2010, professora Aline, eu não era candidato. Em 2010 nós tivemos eleições nacionais para presidente, senador, governador, deputado estadual, deputado federal. E eu fiz um trabalho, Marcelo, denominado O Meu Primeiro Voto. Eu fui para as escolas públicas e particulares, falamos aí para quase 10 mil alunos em 2 meses, todos os dias visitando escolas cedo e à tarde, falando da importância de se exercer a cidadania por meio do voto. Uma forma de se exercer a cidadania é por meio do voto. Então, voto, guardem bem isso, voto não é instrumento de protesto. Às vezes a gente ouve alguém falar, eu vou anular meu voto, eu vou fazer um voto de protesto, eu vou votar no Tiririca e por aí afora. É assim que a gente... Voto é instrumento de mudança, não é de protesto. Protesto você vai para as ruas, protesto você vem aqui para a Câmara, fazer discussões, fazer reivindicações. As urnas, as eleições, é mudança. Aí cabe a participação de cada um de vocês nesse processo para escolher bem os representantes. Tem que fazer essa avaliação. Então, nós não podemos entrar no senso comum e dizer que tudo na política não presta, que todos os políticos são vagabundos, são corruptos, que nada presta. Não é assim que nós vamos mudar a realidade do nosso país. Então, é muito importante essa participação de vocês para que vocês desenvolvam isso, esse senso crítico, essa massa. Eu acredito que vocês vão sair desse parlamento, entrando no ano que vem, que é um ano eleitoral, diferente. Vocês vão ter a capacidade de avaliar melhor um determinado candidato. Então, o que vocês ouviram até aqui, tudo é necessário, né? Mas o mais importante, para que vocês saiam deste parlamento jovem, né, mais conscientes, é que sem participação fica difícil mudar. E eu vou falar para vocês, né, não adianta. Me perguntaram agora recentemente, ou tempos atrás, sobre as manifestações, que começou lá em 2013. Né? Vem para a rua e tal, o que você acha disso? Eu falei, muito bom, com uma condição, desde que haja mudança de comportamento, porque de nada adianta irmos para as ruas, reivindicar os nossos direitos, se nós não mudarmos a nossa concepção de ver a política. Então, qual é o seu nome? Vitor Hugo? Vitor Hugo, talvez o Vitor Hugo não tenha o interesse de ser um agente político, de ser um vereador, um deputado, prefeito, enfim, um sindicalista, não tenha. Então já aprenda uma coisa, a pessoa fala, eu detesto política, eu sou apolítico. Não, você pode ser apartidário, apolítico você não é. Né? A sua própria omissão, você está tendo uma opinião sobre aquilo, você está se omitindo daquele processo. Então, mas você tem o dever de
cobrar, de reivindicar, de lutar pelos seus direitos, pelo direito dos outros. E a participação política é que nos permite isso. Eu estou vendo ali a manifestação da professora Aline, dos alunos. Essa semana nós tivemos aqui um momento, deixa eu ver, eu vou adjetivar isso de qual forma, mas nefasto, retrógrado, né? Difícil a palavra, sobre o nosso plano municipal de educação, né? Discursos fundamentalistas, conservadores sobre a questão de identidade de gênero, enfim. Nós tivemos aqui um plano que foi construído em 2 anos, com a participação de várias pessoas da sociedade, né, organizada, e que chega aqui na Câmara e não tem o debate. Onde deveria ser travado o debate, não tem. E aí? Como é que fica isso? Aí tínhamos aqui, né, com muito galardia, umas 15, 20 pessoas dos movimentos feministas, do pessoal do grupo do LGBT, ponto. Mas, e a sociedade lá fora? Cadê ela? Cadê? Porque eu acredito que se tivéssemos uma sociedade aqui representada em maior número, aí eu acho que aqui poderia ser diferente. Poderia ser diferente. Agora, e isso nós podemos usar para as mais diversas áreas do contexto em que nós estamos inseridos. Vocês estão acompanhando? Quem aqui de vocês é a favor da questão de reduzir a maioridade penal? Quem? 1, 2, que bom, parabéns para vocês. Sem respeito à sua opinião. Eu não sou a favor. E tem a minha justificativa. A maioria não levantou a mão. Alguém se disporia a falar por que não é a favor? Alguém pode falar, Vitor Hugo? Por que você não é a favor? Eu acho que a redução da maioridade penal não é a solução, porque se os traficantes pegam menores de idade para isso, se reduzir a maioridade penal para 16, eles vão começar a pegar pessoas de 14, de 11 e assim sucessivamente. Eu acho que a questão, não é tanto assim a idade, é mais um trabalho de conscientização que seria a solução. Alguém quer falar a favor? Por que é a favor? Qual é o seu nome? Matheus. Bem, vereador Adriano Zago, eu creio que essa questão da redução da maioridade penal significa uma questão de imposição da lei para os menores de idade, que muitas vezes ficam aí tendo moral para praticar seus crimes, visto que não serão devidamente punidos com isso, desculpe. Mais alguém quer falar? Qual o seu nome? Você é a favor ou contra? Contra. Eu acho que, assim, prender não é a solução. O índice de reincidência nas cadeias do Brasil é de 76%. Se prender fosse a solução, essas pessoas não estariam cometendo crime de novo. Então, acho que quando você prende um menor de idade, você não vai estar ensinando nada para ele, você vai estar causando revolta nele. Ótimo. Mais um que é a favor. Quem levantou a mão a favor? Fala lá. Seu nome? Lucas. Então, eu acho que a partir dessa idade, de 16 anos, o jovem já tem consciência das consequências do ato. Já sabe que vai ser preso, que a lei vai ser rigorosa com essa pessoa, como é com todos os cidadãos. Vamos lá. Parabéns aí pelos que participaram. Nós vamos falar mais. Espera lá. Então, está em discussão a questão da maioridade penal. Uns contrários, outros favoráveis. Nós precisamos, a sociedade, a mídia vende muita coisa errada. Ela induz muito a nossa sociedade naquilo
que grupos políticos, econômicos querem para o nosso país. Se nós não tivermos uma sociedade organizada, bem com capacidade crítica, que é o que nós estamos fazendo aqui, nós corremos o risco de cometermos vários retrocessos. Deixa eu falar uma coisa para vocês rapidinho, só para essa questão da maioridade penal. Por que eu sou contra? Porque isso comprova a ineficiência de um Estado. Essa é uma falsa sensação de que, reduzindo a maioridade, nós vamos ter mais segurança. Isso é mentira. E não sou eu que estou dizendo, nós falamos isso com estatística. Exemplo, vários países em que tem a maioridade penal com 16, com 14 anos, não diminuiu a criminalidade. Você sabe quem vai para a cadeia? Para quem vai para a cadeia com 16, com 15 anos? Os negros, os pobres, os favelados, os que estão nos bairros periféricos. É para eles, a cadeia é para eles. Então, o que nós temos que discutir é por que esses jovens estão na criminalidade. Nós não temos que tratar o problema na ponta, mas na sua raiz. É muito simples, porque isso dá voto, é igual a pena de morte, né? É os Bolsonaros da vida. Eu sou a favor, você ganha voto facinho, entendeu? Então, o que nós temos que discutir é políticas públicas. Aqui, com todo respeito, isso é muito bonito, o parlamento aqui jovem é bonito por causa disso. Nós temos aqui escola pública e escola privada. Os que estão, com todo respeito, nós não estamos aqui querendo, não é preconceito nenhum. Os da escola particular, vocês são mais privilegiados. Entenderam? Agora é culpa de vocês? De maneira alguma. Porém, nós só teremos uma educação, uma igualdade de direitos, o dia que o cidadão ou a cidadã puder falar assim, não, eu vou para a escola particular porque ela é mais perto da minha casa, mas não, eu vou para a pública porque o nível é o mesmo, mas não é assim, não é assim. A mesma oportunidade que você tem, Vitor Hugo, às vezes você não tem. Então você chega para um jovem lá de um bairro periférico da cidade de Uberlândia e pergunta qual que é a expectativa de vida dele. Ele vai falar, nenhuma, porque eu vou morrer daqui uns dias. Ele não tem essa expectativa, porque não foi dada a ele essa condição. Não foi dada a ele essa condição. E o que vai fazer, Adriano? O que vai fazer? Participação política, pessoas engajadas, políticos comprometidos com políticas públicas para essa juventude, para essas pessoas. Então não é colocando na cadeia que nós vamos resolver o problema da segurança do nosso país. Não é por aí. Não é por aí. Nós temos, salvo engano, me ajuda aí, Marcelo, nós somos a 5ª ou 6ª população carcerária do mundo. Nós temos mais de 500 mil presos. Quem aqui já teve a oportunidade de ir aqui na penitenciária ou no presídio? Eu convido vocês, é um bom passeio para vocês verificarem a realidade. O CESEU, que é o Centro Socioeducativo daqui de Uberlândia, onde ficam os menores em conflito com a lei, porque olha a outra mentira que a imprensa passa. O menor de 18 anos, ele responde sim pelos seus crimes. Dependendo do crime, se ele cometeu um homicídio, ele tem pena privativa de liberdade sim. Ele fica lá no CESEU, no Centro Socioeducativo aqui de Uberlândia. Só que um tratamento que deveria ser diferenciado, mas não é diferenciado. Sabe por que não é diferenciado? Porque eles apanham lá dentro.
eles são torturados lá dentro. Eles são torturados. Como que você quer educar, você quer ressocializar um jovem desse? Você está achando que na hora que ele sair de lá, ele vai cometer crime ou não? Vocês estão entendendo? Então o problema está bem para trás do que você chegar lá na frente. Aí, certa vez, Aline, disseram para mim, falaram assim, é porque ainda não matou um filho seu. Um menor de idade ainda não matou um filho. Mas eu não sou imune a isso não, eu não vivo dentro de uma bolha. Eu vivo numa sociedade. Isso pode acontecer comigo, com qualquer um de nós. Mas aí, por conta disso, como se diz, o que vai resolver é pôr essa juventude, não, nós também é que tratar ela, para que ela não chegue lá. Não vamos ser utópicos ao ponto de dizer que não vai acabar a criminalidade, mas nós temos condições e o dever de minimizá-la. E recursos nós temos. Nós precisamos de vontade política. Precisamos de vontade política. Então, o tema que vocês estão nesse Parlamento Jovem, segurança pública, eu acho que na próxima aula já vai entrar no tema de segurança pública e também direitos humanos. Então, um conceito equivocado que nós temos, que a sociedade tem de direitos humanos. Então, a participação política, ela vem nesse sentido. Então, assim, as escolas, eu tenho 6 anos de vida pública apenas, entrei esses dias. Eu nunca, se eu não me oferecer, eu nunca fui convidado, nunca é muito, mas sim, poucas vezes eu fui convidado, falei, Adriano, vem aqui na nossa escola, que nós queremos discutir com você a questão da maioridade penal, sobre o aborto, sobre a identidade de gênero. Como é que é isso? Como é que os políticos têm visto isso? Entenderam? Porque o político vai lembrar de você na hora de pedir seu voto. Aí ele vai fazer de tudo, ele vai te mandar cartão de aniversário, ele vai te ligar no dia do seu aniversário, ele vai te mandar o WhatsApp, ele vai te mandar SMS, mas na hora que os pontos centrais do país estão em discussão, ele não lembra de você. Ele não lembra. Ninguém me ligou de um deputado federal, um senador, para falar assim, ô vereador, você é daí de Uberlândia, qual que é a sua opinião sobre a maioridade penal? Nem o pessoal do meu partido me ligaram. E nem vai ligar. Sabe por quê? Porque ele não está preocupado, ou poucos estão preocupados com a sociedade. Então, a participação de vocês é muito importante. É muito importante. Eu dei um exemplo da questão da maioridade, porque às vezes vocês se veem muito distantes. Tem gente que acha que não pode entrar aqui na Câmara. Eu conversando pelo Facebook com o jovem Marcelo, aí eu falei assim, não, vai lá na Câmara então para a gente poder bater um papo. Eu falei, mas eu posso entrar lá? Ele tem 25 anos de idade, ele não sabia que ele poderia entrar na Câmara. E será que igual ele tem outros? Tem vários. Tem vários. Aí vocês acham que a gente aparece na televisão, aqui, quem aqui tem costume de ver a Câmara aqui, a sessão? Aqueles que estudam cedo não tem como ver, À noite, agora parou de reprisar também, à noite ainda reprisava, dava para ver um pouco, mas a participação é muito pequena, Então, quantos minutos já foram aí, Ellen? Não, 10 não. 23? (25? Tá. Então, vocês estão tendo a oportunidade desta participação. Talvez o tema não seja muito atraente, mas ele é importantíssimo para a formação de vocês. Se você sair aqui na rua e começar a fazer uma pesquisa, de 10 pessoas que você perguntar qual que é o principal problema da cidade, eu posso te dizer, sem medo de errar, que 7 pessoas vão te falar que é segurança, outras vão falar que é saúde, depois vai vir educação, e vai, por aí afora.
esse sentimento de... E tem político que vende isso muito bem. Se eu for eleito, eu vou aumentar o número de efetivos de policiais nas ruas de Uberlândia. Não é isso. Não é isso. Não é isso que vai... mas aí vendem isso, que isso vai te trazer mais segurança. Aí a polícia passa mais na porta da sua casa, tem 2 PMs ali, mais 3 na rua da frente. Não é isso. Nós precisamos de educação. Igualdade de direitos. O nosso país é um país de injustiças gritantes. É isso que nós temos que minimizar. A pessoa lá da periferia, ela tem que ter o mesmo direito que você. Quem aqui viu, me lembrei disso aqui, aliás, todo mundo aqui deve ter visto, né? A menina que deu sorvete na boca da pessoa com deficiência. Aquilo ganhou os jornais. Aquilo tinha que ser normal. Não, mas passou em todas as emissoras de TV da cidade, o Facebook bombou. Gente, que país é esse? Que país é esse? Aquilo tem que ser uma atitude normal, mas é tão anormal, você ignora tanto, né, professora? Ignora tanto o próximo, que quando acontece uma situação daquela, tem que filmar, registrar e pôr no balanço geral, para balançar geral. Paciência, gente. Eu cocei o dedo para escrever alguma coisa, mas eu falei, não, vou ficar calado, eu não vou falar nada não. Entenderam? Não pode ser assim. Que sociedade que você está vivendo? Então tem que aprender. Fala que eu sou brigão. Alguns falam que eu sou até inflexível. Ah, o Adriano é inflexível. Não, é meu direito, você pode, segura que eu vou até o fim. É meu direito, eu vou até o fim. Eu fiz o curso certinho de direito, né, Marcelo? Então, eu não quero favor. Eu não quero favor, eu quero direito. Você não tem que ter dó do cadeirante. Ele tem que ter a calçada nivelada da mesma forma que você dá seus passos aqui, ele tem que andar com a cadeira dele. Aí. O meio de locomoção dele é a cadeira. Aí, você pega uns ignorantes, uns conservadores, e fala assim, isso é tudo um chato, não tem nada para fazer, fica aí lutando por acessibilidade. O promotor aqui está sendo tido como um carrasco, o doutor Fabrício, mas vai resolver o problema. Então, eu vou lá na sua lanchonete, certo? Aí eu não posso ir porque eu sou cadeirante. Aí na sua lanchonete não tem a rampa de acessibilidade. Mas eu quero comer o seu pão de queijo. Aí eu vou ter que pedir para ele ir lá dentro comprar o pão de queijo. Não é justo. É justo? Qual a pior deficiência? Está nos olhos daquele que não a vê. Quem que muda isso? Nós. Nossa sociedade, representado pelos agentes políticos. Então, muitas das vezes, vocês devem ter histórias aí nesse sentido. Ah, meu pai votou no Zé. Por que seu pai votou no... Não, porque ele é bom, ele é nosso amigo, ele toma cerveja com meu pai aqui, todo dia ele está aqui. Mas o que o Zé representa? Ele representa algo? Ou só porque ele toma cerveja e é amigo do seu pai, você vai votar nele? É essa consciência política que nós buscamos. Isso é pedagógico. A gente não vai conseguir isso do dia para a noite, isso é pedagógico. Porque essa cultura da troca, ela é antiga. Desde quando nós fomos colonizados, tem essa troca, essa permuta, você me dá que eu te dou. Entenderam? Eu digo, né, talvez o meu neto, eu tenho um filho de 5 anos, talvez o meu neto possa colher os frutos disso, né, de poder um dia, se quiser, né, ser um agente político e ser avaliado no seu trabalho. Não, hoje nós concorremos com quem? Com quem está com o bolso cheio de dinheiro, não é com quem tem proposta, porque eu quero perder uma eleição para o Marcelo, e olhar para ele e falar assim, Marcelo, parabéns,
você estava mais bem preparado do que eu, você tinha melhores propostas, mas não. Você corre o risco de perder para aquele que comprou o voto, aquele que tinha mais dinheiro para fazer propaganda. Aí tem vários perfis de eleitores, vários perfis. Tem o eleitor que vota naquele que está bom nas apostas. Não, eu vou votar no fulano, ele vai ganhar. Eu não perco o meu voto. Eu não vou votar para perder, eu vou votar no... Não quer nem saber quem é, ele não quer perder o voto. Olha que absurdo, né? O voto protesto, eu vou votar no Tiririca. Não sei se vocês sabem, certa vez no Rio de Janeiro, candidatou o Macaco Simão. É Simão? Registraram o Macaco Simão, quase foi eleito no Rio de Janeiro. Era um macaco do zoológico, lá do Rio de Janeiro. Olha que ponto que nós chegamos. Então, caminhando para o final aqui, para abrir para vocês, às vezes, fazer alguma pergunta. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Essa cidadania, retomando aqui o tema, cidadania e participação política. A palavra cidadania ela é muito bonita. Eu sou cidadão. Eu sou cidadã. Será? Será? Porque ser cidadão ou cidadã não é só ter direitos. Você tem obrigações, você tem deveres, que estão todos na Constituição Federal. Então nós temos que exercer isso. Como nós vamos exercer? Cobrando, nos comprometemos com aquilo que temos que fazer. Vocês estão dentro da escola, né? Aí, a escola particular, você paga uma mensalidade. Aí um professor seu falta. Não se repõe a aula. Os alunos adoram, né? Alguns adoram, né? E tudo. Mas você pagou. Você pagou por aquela aula. Eles vão te dar o desconto no final do mês? Não vai dar. Foi até bom, lembrei, ó. Nós estamos fazendo uma consulta pública sobre o serviço de telefonia em Uberlândia. É uma beleza, não é? Essa telefonia aqui, a internet aqui é rapidinho, não é? É uma beleza, não é? Então, acesse o site lá da prefeitura, tem um módulo lá, vocês respondem uma pesquisa, é 2, 3 minutinhos. Nós estamos fazendo uma consulta. E no dia 6 de julho, nós vamos reunir aqui neste lugar com os representantes das operadoras de telefonia e vamos cobrar deles respostas. Porque nós pagamos da Câmara. Não, o site da Prefeitura, no site da Prefeitura. Joga lá no Google Prefeitura de Uberlândia que vem. E vocês entram lá, consulta pública PROCON, do PROCON. E responde lá a pesquisa, ajuda a gente. Então isso é participação, isso é cidadania. Você paga pelo serviço e não tem um serviço à altura. Isso é participação, né? Enfim, nós temos várias formas de participar politicamente do contexto em que estamos, do nosso país. Às vezes aqui nós temos algumas pessoas que têm algum projeto, alguém cuida de animais. Adriano, nós estamos com um problema nessa questão, a gente está fazendo esse debate aqui também, da questão do trato, né, dos maus tratos com os animais. Então, é participar ativamente da cidade que vocês vivem. Talvez alguém de vocês aqui vai falar um dia, não, eu quero ser vereador. Você acha que quando eu tinha a idade de vocês, eu queria ser vereador? Que eu falava assim, o que você quer ser quando você crescer? Né? Eu fazia karatê na época, né? Fiz karatê até meus 28 anos, sou faixa preta, não mexem comigo. Né? Então fui, sem falsa modéstia, um grande atleta na modalidade esportiva karatê. Então, perguntava para mim com 15, 16 anos, falava assim, o que você quer? Eu falei, eu quero ser campeão mundial de karatê. Eu não falava que eu queria ser advogado,
político, eu queria ser campeão mundial de karatê. Naquela época, né? Não consegui ser, né? Por outros problemas, não foi por falta de tentar, não. Enfim, só que por conta da minha natureza humana, eu fui sendo atraído pela política. Eu sempre fui uma pessoa disposta, solícita, pronta para ajudar as pessoas. Eu sempre comprei briga. Não é briga no sentido literal, não. Fiz karatê, mas eu nunca briguei com uma pessoa. Eu nunca desferi um soco, um chute numa pessoa. Eu nunca briguei na minha vida. Sempre respeitei as pessoas. Deu? Então, ajudando as pessoas. Chama o Adriano que o Adriano resolve. Deu um problema aqui, chama o Adriano resolve. E as pessoas começaram a me falar: Adriano, você tem perfil para política. Você tem o perfil para política. Olha só, isso começou com 18, 19 anos. Sabe quando que eu fui ser candidato política? Com 34 anos de idade. Olha o tempo que passou. Então é isso. Talvez aqui esteja sendo jogado uma semente, mas não precisa. Não vou ser político, não quero ser com mandato, enfim, mas você pode agir, deve agir politicamente. Nós podemos abrir ou acabou? Acabou? Infelizmente. Então, assim, eu quero agradecer a cada um de vocês. Nós estamos abertos. Está aqui o Marcelo, que é assessor do vereador Ismar Prado. O nosso gabinete está à disposição de vocês, quem quiser visitar, fora do horário do Parlamento Jovem, qualquer dia, fazer uma discussão na escola, participar, curte lá a nossa página, me acessa lá no Facebook para a gente ser amigo e compartilhar dessas nossas experiências. Começa a ser um agente de transformação lá no seu bairro. E eu quero finalizar com vocês com uma frase de Gandhi. Alguém já viu falar no Mahatma Gandhi aqui? Que é uma frase muito, que nos motiva muito. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não fique esperando do político, não. Não fique esperando do professor te passar a matéria, a pergunta da prova, para você fazer. Não espera o vizinho seu ajudar o outro vizinho lá que está passando por necessidade. Vai lá e faça. Seja a mudança que você quer ver no mundo, ou seja, comece por você. Você pode ser um agente de transformação lá no seu bairro, lá na sua rua, lá na sua escola. A gente escuta muito: nossa, esse cara tem a estrela, ele é abençoado. Você também pode ser, mas você tem que agir. Se nós não sairmos da nossa zona de conforto, dificilmente a gente vai conseguir isso, né? O velho ditado: o sol nasce para todos, mas nem todos aproveitam. Então, que vocês possam ser motivados a fazerem isso, com essa escola, com esse parlamento jovem, que vocês sejam mais críticos, não no sentido pejorativo. A questão da criticidade, formar massa crítica, é de debater, é de discutir, não pode ser imposto. Não pode ser imposto. Você tem que dialogar, você tem que debater, na escola, na sua família, isso é fazer política. Isso é participação, isso é cidadania. Tá bom? Muito obrigado. Programa Escola do Legislativo.